sejam bem-vindos ao canal da Relações Exteriores. Hoje eu estou aqui com uma especialista, a doutoranda Flávia Lanza, para conversar um pouco com a gente sobre a agenda de mudança global do clima e gênero. Flávia, seja bem-vinda. Muito obrigada, Daça, pelo convite, muito obrigada à revista pelo espaço. Estou muito feliz de estar aqui. Gênero é um tema que eu comecei a pesquisar bastante recentemente, desenvolvendo alguns trabalhos com a professora Letícia Brito, da Unipampa, sobre isso, e é um tema que eu acho que é super necessário, então muito legal que a gente vai ter essa conversa hoje. Flávia, fala um pouco da sua trajetória. Você é formada em Relações Internacionais, agora doutoranda. Fala um pouco da sua agenda de pesquisa e como você chegou na agenda de gênero e mudanças climáticas. Eu sou doutoranda, mestre e bacharel em Relações Internacionais pela PUC Minas, e eu trabalho com cooperação internacional para a mudança do clima. Eu estudo principalmente Oceania, então cooperação internacional para os países ilha, as vulnerabilidades específicas que essa região tem, e estudo, trabalho com as teorias de institucionalismo, de regionalismo, então é mais um foco específico nessa região, mas eu gosto muito de estudar questões feministas, né, por mais de não ser o foco da minha tese, que eu acho que eu como mulher, né, preciso saber o que eu estou reivindicando. Então, com a professora Letícia, a gente está fazendo um trabalho tentando pensar as vulnerabilidades específicas de mulheres dos países ilha e também de mulheres indígenas. Então, está sendo assim uma coisa nova, novas teorias para eu aprender, mas está sendo muito enriquecedor. Que legal. Flávia, eu vou começar te perguntando, acho que a primeira coisa, né? Como a agenda climática e a de gênero se conectam? Eu acho que tem dois pontos principais que a gente precisa pensar para essa conexão de clima e gênero. Primeiro é a questão de vulnerabilidade, porque a crise climática ela é uma crise que ela explora a precariedade. Então, se a gente tem pessoas, né, com menos acesso à propriedade, menos acesso à educação, menos poder de decisão econômica, essas pessoas, consequentemente, vão ser mais afetadas pela mudança do clima. E aí, a ONU tem vários estudos que são, assim, números extremamente altos e impressionantes de que, sei lá, 80% de mulheres e meninas compõem, né, a população que acaba sendo deslocada por conta da mudança do clima. Então, isso não é um dado que ele só é isolado, né? Ele é consequência de normas sociais que acabam limitando a mobilidade das mulheres, a falta de acesso a recursos para se recuperar depois dessas crises e de desastres. E consequência também dos riscos que a gente tem de violência que podem ser gerados por causa da crise climática. Então, a gente tem, por exemplo, situações em que as mulheres acabam sendo responsáveis por coletar água. Se a gente tem uma crise climática, isso pode acabar gerando uma insegurança hídrica. Então, né, como que essas mulheres vão conseguir ter esse acesso à água? Existem muitos locais também em que as mulheres são responsáveis pela agricultura ou para conseguir, né, a alimentação da família. Se a gente tem uma crise climática que impacta diretamente na agricultura, então isso impacta a garantia delas de, né, conseguir comer. E aí, às vezes, até tem alimento, mas será que esse alimento vai ser nutricional? E aí isso pode gerar, né, uma insegurança alimentar. Então, acho que a primeira questão é essa questão da vulnerabilidade, mas a gente também tem um contraponto que é mulheres como agentes centrais de bolar soluções para lidar com a mudança do clima. A gente tem mulheres quilombolas, mulheres de comunidades tradicionais que elas, né, são centrais para e possuem o conhecimento tradicional para poder lidar com a mudança do clima e tem aí essa resiliência climática. Elas vão liderar a agricultura, vão gerenciar os bancos comunitários e tal, que são, então, mulheres com papel de protagonismo, mas isso acaba não acontecendo muito, né, nas COPs. Então, tem esse problema aí também que acho que a gente pode dizer que a mudança do clima, ela
não cria esse problema de gênero, essa desigualdade de gênero, mas ela acaba multiplicando as ameaças que as mulheres podem sofrer. E aí a gente tem alguns conceitos que a gente fala muito em RI, né, já que revista de relações exteriores, acho que eu posso usar eles, mas um conceito é de interseccionalidade, então é como que a gente relaciona gênero, raça, classe, território, como que tudo isso não existe de forma isolada, mas tudo isso se interage, né, para criar aí uma situação de discriminação, uma situação onde existe muito privilégio. E um outro conceito também que eu acho que é muito legal a gente pensar é o de justiça climática. Porque não vai ser só a gente pensar, não serve só a gente pensar numa dívida histórica entre norte global e sul global, mas também incorporar essa ideia de justiça de gênero como o foco para gerar uma transformação assim sistêmica nos órgãos que lidam com mudança climática, como por exemplo as COPs, né? Já que a gente está aí com a COP acontecendo agora, é muito importante a gente pensar nisso. Flávia, achei muito interessante da sua fala, porque, enfim, eu que estou de fora da agenda de gênero, como agenda de pesquisa, é muito comum pensar essa perspectiva de gênero como mulher, e aqui a gente está falando de mulheres, né? Mulheres como parte do problema, né? Sendo mais atingidas, mas também pensar como parte da solução. É uma coisa tão simples, né? Mas é difícil a gente fazer, às vezes, esse salto mental enfim, pela forma que o tema tem sido tratado. E eu, passando para a próxima pergunta, e também levando em consideração isso, eu queria te perguntar, porque pelo o que eu vejo, assim, é muito raro encontrar em políticas climáticas a perspectiva de gênero e, às vezes, em políticas de gênero a perspectiva climática. E o que precisa ser feito para integrar efetivamente essas duas agendas? Uhum. Eu acho que a gente tem muitos problemas que precisam ser remediados, né? Um deles é escassez de dados, ou então dados que eles estão desagregados, assim. Porque a gente sabe que, de fato, a maior parte das pessoas deslocadas são mulheres e tal, mas aonde que isso acontece, sabe? A gente precisa de mais evidências para poder identificar, por exemplo, idade, outros marcadores sociais que vão ser relevantes para a gente conseguir remediar o problema. Então, essa coleta de dados eu acho que ela é muito importante. Em primeira instância, né? Mas aí também, já que, né, falando de COPs, a gente tem, por exemplo, as NDCs, que são contribuições nacionalmente determinadas que os países apresentam na COP, né? A gente precisa de NDCs que, primeiro, sejam entregues, né? E, segundo, que tenha metas climáticas que envolvam essa justiça climática de gênero. Então, que isso esteja especificamente lá. Né? A gente estava tendo semana passada os eventos pré-COP e aí teve a assinatura da Declaração de Belém. A Declaração de Belém falou sobre justiça climática e tal, mas não tem nada especificamente de gênero. Então a gente precisa que esses instrumentos, né, os acordos e tal, venham com esse termo muito, muito bem explicitado e não só escrito, porque, né, falar, temos que considerar gênero é fácil, mas aí de fato o que vai ser feito para poder remediar essa questão, né? Como que vai distribuir o financiamento, enfim. Então eu acho que isso é um outro problema. E aí, essa agenda de gênero, ela não precisa ser só um extra, né? Tipo, só vamos considerar gênero também. Mas precisa ser um componente central. E aí, essa ideia toda de representação política, então, de a gente ter mulheres em posições de decisão de alto nível para lidar com política ambiental, com política energética, com políticas para mudança do clima, essa representação também precisa ser maior, né? Não basta ser só uma subrepresentação. Então, não só a gente ter mulheres para, assim, tem mulheres no espaço, mas essas mulheres têm poder de decisão, têm o poder de fala. Então, eu acho que isso também é outro ponto muito importante. Flávia,
A gente está gravando isso, né, durante a primeira semana ali da COP. E você falou rapidinho ali das NDCs, e eu queria que você entrasse um pouco mais nisso. Como que as COPs têm abordado a questão de gênero nas negociações climáticas? Acho que vale, já que vamos falar de COP, né, fazer uma recapitulação. Mas a primeira, a UNFCCC, né? O UNFCCC. Foi criada em 92, e aí nas primeiras COPs que foram acontecendo, a agenda de gênero era inexistente. O primeiro marco que a gente tem de que uma ideia de participação igualitária de mulheres foi, de fato, redigido foi na COP7, que aconteceu em 2001, em Marrakech. Então, a gente teve uma citação, né, de que igualdade de gênero era necessário nos espaços de decisão relacionados ao clima. Só que depois disso, depois de 2001 até a gente chegar em 2011, o tema desapareceu das discussões formais. O foco político assim das COPs mudou mais para a ideia de implementação dos mecanismos do protocolo de Kyoto, que surgiu aí, aquela ideia toda de mercado de carbono e compensações e tal, e tudo isso, né, não tinha muita relação com a questão do gênero. Aí, uma próxima COP que retornou, né, falando sobre uma ideia de equilíbrio de gênero foi na COP18, em 2012. A gente está na COP30 agora, então, né, foi bem depois da metade das COPs. E aí essa COP18 falava que os países deveriam, né, precisavam mandar mais mulheres nas delegações e para os órgãos constituídos da UNFCCC. Só que um ponto de virada mesmo nas COPs, acho que pode ser a COP20, que aconteceu em 2014 em Lima, que eu acho que foi um avanço mais significativo, porque teve o Programa de Trabalho de Lima sobre Gênero. Então, pela primeira vez, a gente tinha aí um mandato mais formal, assim, mais robusto, não só para contar as mulheres, quantas mulheres estavam lá, mas para integrar essas considerações de gênero em todas as políticas e em todas as ações climáticas. E aí, esse programa, ele tinha o objetivo de integrar essa consideração de gênero no trabalho das partes da COP, no secretariado, enfim, para tentar alcançar políticas e ações climáticas que fossem, né, mais sensíveis a essa questão do gênero. Uma próxima COP aqui que eu quero citar é a COP 23, que aconteceu em 2017, que para poder operacionalizar todo esse programa de trabalho de Lima sobre gênero, foi criado o Plano de Ação de Gênero, que aí isso aqui foi, assim, uma grande virada mesmo, que ele foi uma estratégia que era para promover igualdade de gênero em políticas e ações, principalmente no contexto da mudança do clima. Tinha o objetivo de reconhecer que os impactos do clima, né, afetam desproporcionalmente as mulheres, que elas são, então, importantíssimas e cruciais como agentes de solução do problema. E aí isso foi na COP23, na COP25, que aconteceu em 2019, 2 anos depois, as partes adotaram um plano de ação de gênero aprimorado, assim, que tinha validade de 5 anos. Ele expirou no ano passado. E aí esse plano aprimorado, assim, ele tinha o objetivo de garantir que os formuladores de políticas entendam como fazer uma integração de gênero no problema, que também as mulheres, né, tivessem um equilíbrio de gênero, participação e liderança como tomadoras de decisão, para assegurar também que essa integração de gênero ocorresse em todos os órgãos e em todos os processos da UNFCCC, então tanto no órgão de tecnologia quanto, sei lá, no órgão financeiro. E também monitorar, né, o progresso disso tudo e ligar, então, sensibilidade de gênero com os meios de implementação das políticas climáticas. Aí, como esse programa todo venceu no ano passado, né, em Baku, na COP29 do ano passado, foi um momento muito decisivo também, porque as partes, né, da COP concordaram em tentar estender esse programa por mais 10 anos,
E aí, a COP29 deu, assim, um mandato muito claro de que era necessário que um novo programa desse surgisse e que ele fosse negociado ao longo desse ano de 2025 e adotado agora na COP30, que então, né, esperamos que isso aconteça e que seja um plano bem aprimorado, que tenha bastante justiça climática de gênero. Flávia, você falou desse programa, mas quais resultados concretos você espera ou gostaria de ver em relação à agenda de gênero nessa ou nas próximas COPs? A renovação, a extensão desse programa seria suficiente ou a gente precisa de planos mais ambiciosos que isso? Eu acho que os dois. Eu acho que o primeiro passo é a adoção de um novo plano de ação de gênero que né, seja mais ambicioso, que tenha um mandato maior. Então, né, espero que os países consigam assinar esse plano. Um outro ponto que eu acho que a gente precisa urgentemente seria lidar com o financiamento climático considerando a justiça de gênero. Então, a gente tem o Fundo de Perdas e Danos, que é responsabilidade do Banco Mundial, né? Esse fundo precisa ter lá fundos específicos explicitamente sensíveis ao gênero desde o início. Então, a gente não vai... na verdade, a gente vai, né, reconhecer e compensar as perdas e os danos não só econômicos que a crise climática traz. E aí a justiça de gênero entra muito aí. Então, assim, a gente precisa que esse acesso ao financiamento seja mais direto à causa das questões de gênero e também não só lidar com soluções assim fáceis, por exemplo, mecanismos baseados em mercado, compensação de carbono e tal. Isso, às vezes, acaba resultando na apropriação de terras de povos indígenas, de comunidades locais, e isso afeta, consequentemente, as mulheres que dependem dessas terras. Com esses mercados de carbono também, os offsets e tal, essa ideia de compensações, a gente pode acabar tendo recursos comuns sendo privatizados, e aí essas emissões acabam não sendo reduzidas na própria fonte. Então, a gente precisa de uma mitigação real, de desinvestimento dos combustíveis fósseis e tal, e reinvestir esses fundos para transições justas que incluam, né, a causa de gênero. E aí agora, né, com a COP30 acontecendo, a gente tem muito simbolismo, né, da COP30 estar sendo na Amazônia, que é muito legal, faz muito sentido, tinha que ser lá mesmo no coração da Amazônia, mas a gente precisa que esse novo plano de ação, né, seja implementado e que ele esteja centrado também com as vozes ali da floresta amazônica. Então, com mulheres indígenas, mulheres da sociedade civil brasileira. Então, espero que a COP, né, integre essas soluções com as negociações que a gente está tendo aí esses dias. Então, tem um infográfico do Observatório do Clima, por exemplo, que fala muito bem de como a gente tem as mulheres em todas as frentes e a gente tem as mulheres sendo muito mais afetadas. Então, existe muita pesquisa no Brasil sobre isso e a gente precisa, de fato, acrescentar, né, esses estudos aí e reconhecer essa ideia de economia do cuidado, sabe? Que vem com essa transição de gênero, transição climática de gênero. Flávia, eu realmente fiquei muito interessada. Eu queria fazer uma pergunta freestyle, e aí, de novo, se você não souber responder, eu corto, mas é pura curiosidade minha. Existe algum ator principal que carrega essas pautas, algum país, ou isso é uma demanda mais da sociedade civil atualmente? Tipo, eu vejo muitas organizações internacionais, né, a ONU Mulheres e tal, vejo muitas organizações não governamentais aqui do Brasil também que tratam dessa pauta, por exemplo, tem o Instituto Talanoa, que faz uns trabalhos muito legais, tem o Centro Soberania e Clima, tem esse observatório que eu falei, então eu acho que
é uma questão que existe, assim, já não sou a primeira pessoa a estar falando sobre isso, tem várias mulheres aí escrevendo. Inclusive, se eu posso deixar de recomendação, na semana que vem vai ter um webinário da ABRE, Associação Brasileira de Relações Internacionais, que vai falar justamente de gênero e COP30. Então, assim, existem muitas mulheres falando sobre feminismo, falando sobre essa transição justa para o clima. Então, acho que tem bastante organizações assim à frente da causa. Flávia, obrigada pelo seu tempo, obrigada por ter topado da entrevista aqui no Canadá Relações Exteriores, e é isso, obrigada, você é sempre bem-vinda aqui na nossa plataforma. Muito obrigada pelo convite de novo.